Você pagaria quase R$ 1 milhão para ter o amor da sua vida de volta? Essa história que você vai ouvir parece saída de um roteiro de novela, mas aconteceu de verdade e expôs o lado mais vulnerável do ser humano, a dor de perder alguém e a esperança, por mais absurda que pareça, de recuperar esse amor a qualquer custo. No vídeo de hoje, vamos te contar como um empresário paulista foi envolvido por promessas espirituais, jogado em um mundo de rituais, transferências bancárias e supostos feitiços de amarração. O resultado? Um prejuízo de mais de R$ 800 mil e um golpe que ganhou as manchetes dos principais jornais do país. Mas o mais curioso é que esse crime não envolveu violência, armas ou ameaças. Envolveu algo muito mais sutil: fé, manipulação emocional e promessas feitas no momento em que o coração da vítima estava mais exposto. E antes que você pense que isso jamais aconteceria com você, vale refletir. Quem nunca acreditou em algo que queria muito que fosse verdade? No Crimídia, a gente investiga o lado menos óbvio do crime, aquele que atua na mente, na emoção e nas brechas da lei. E hoje, você vai descobrir o que aconteceu por trás do chamado golpe da mãe de Santo do Amor. Prepare-se para uma trama cheia de reviravoltas, personagens reais e uma pergunta que não quer calar: foi ingenuidade ou feitiçaria? A história começa com um empresário de classe média alta, morador de São Paulo, de cerca de 40 anos. Vamos chamá-lo aqui de Paulo. Nome fictício, claro. Paulo era, até então, um homem reservado, bem-sucedido, dono de uma pequena rede de negócios no ramo alimentício. Mas por trás da rotina agitada e da fachada de controle, havia uma ferida ainda aberta. Um término doloroso com a mulher que ele acreditava ser o amor da sua vida. O relacionamento havia acabado há pouco mais de um ano, mas ele não superava. Tentou reconciliações, mensagens, até viagens marcadas ao acaso. Nada funcionava. Foi nesse estado emocional, frágil, solitário e à procura de respostas, que ele ouviu falar, por meio de um conhecido, sobre uma mulher que fazia trabalhos poderosos. Ela se apresentava como mãe de santo, uma espécie de guia espiritual capaz de realizar amarrações amorosas e reverter energias negativas que estariam bloqueando a reconciliação entre ele e sua ex-companheira. A linguagem era sedutora. Vocês estão ligados espiritualmente, só falta quebrar a interferência. No primeiro encontro, que aconteceu numa casa simples da zona leste paulistana, ela falou sobre orixás, alinhamento de chakras, dívidas espirituais e karmas amorosos. Paulo saiu impactado. A mulher parecia saber detalhes íntimos do relacionamento, como se tivesse acesso direto a algo invisível. O valor inicial foi simbólico: 400 odhaires por um banho de abertura de caminhos. Algo que ele nem pensou duas vezes em pagar. Mas foi ali, naquele encontro quase inocente, que o fio da meada começou a se desenrolar. Aos poucos, ela foi construindo uma narrativa envolvente sobre energias travadas, inimigos espirituais e a urgência de combater essas forças antes que fosse tarde demais. E assim, sem perceber, Paulo foi entrando em um ciclo que, aos poucos, deixaria de ter qualquer relação com fé e se tornaria um esquema muito mais lucrativo do que ele jamais imaginaria. Nos dias que seguiram o primeiro banho de abertura de caminhos, Paulo sentiu-se curiosamente mais leve. Acreditou que algo havia mudado. A ex-namorada não entrou em contato, mas ele passou a ver pequenos gestos como sinais de que o universo estava se alinhando. E é exatamente nesse ponto emocional que o golpe começou a se expandir. A mãe de santo, que agora já se comunicava com ele por mensagens diárias, dizia que o trabalho inicial havia surtido efeito, mas que forças contrárias estavam lutando para impedir a reconciliação. Segundo ela, havia um espírito obsessor agindo contra o casal, um tipo de energia de inveja vinda de uma terceira pessoa. A solução? Um novo ritual, mais específico, mais poderoso. $1.800. E ele pagou, sem questionar. Afinal,
O que eram R$ 1.800 diante da promessa de recuperar o grande amor da sua vida. A partir daí, o esquema ganhou velocidade. Vieram os rituais com velas especiais, imagens santificadas importadas da Bahia, oferendas noturnas em lugares sagrados, até mesmo peças de roupa que Paulo entregou para que fossem energizadas. Cada novo procedimento era apresentado com linguagem sofisticada, cheia de termos que soavam legítimos para alguém que não conhecia aquele universo. E cada novo ritual custava mais caro. Os valores saltaram de 2.000 para 5, depois para 10, 15. Em alguns momentos, os pagamentos superaram 30.000 de uma só vez. Mas o mais impressionante era o nível de controle emocional que a golpista exercia sobre a vítima. Quando Paulo hesitava, ela dizia que o espírito da ex estava se afastando. Quando ele duvidava, ela chorava ao telefone. Usava frases como: "Se você parar agora, tudo volta para o começo, e você vai perdê-la para sempre." Aos poucos, o jogo virou uma teia. Paulo já não conseguia sair. Pensava: já investi tanto, e se eu desistir bem na reta final? Até mesmo objetos simbólicos entraram na equação. Um colar de proteção vendido a 12.000, um frasco de perfume com essências raras, por mais 8.000. E as promessas seguiam. Ela vai te procurar. O universo está conspirando. Eu sonhei com vocês juntos. Durante meses, Paulo fez mais de 50 transferências, totalizando mais de 800.000. Tudo alimentado por um fio invisível que ainda o ligava à esperança. Mas, como todo enredo de ilusão, a realidade bateu à porta, e Paulo começaria a enxergar aquilo que até então não queria ver. Durante meses, Paulo viveu dentro de um roteiro paralelo à realidade. As transferências eram quase automáticas. Seu foco, sua energia, sua vida emocional giravam em torno da promessa de reconquistar aquele amor perdido. Mas o mundo fora desse ciclo começou a perceber os sinais. Familiares próximos notaram mudanças. Paulo evitava encontros, estava mais recluso e ansioso, muitas vezes visivelmente abalado. Um dos irmãos dele, percebendo movimentações financeiras atípicas, resolveu confrontá-lo. Inicialmente, Paulo negou. Dizia que estava apenas investindo em orientação espiritual, algo que ninguém entenderia. Mas a desconfiança cresceu. Amigos o alertavam, e ele passou a viver em dualidade. De um lado, o homem apaixonado e esperançoso. Do outro, alguém que começava a sentir vergonha, dúvidas, e um incômodo sutil que sussurrava: "E se você estiver sendo enganado?" A virada aconteceu de maneira quase banal. Durante uma conversa com a mãe de santo, Paulo perguntou quando, afinal, sua ex voltaria. A resposta foi vaga. Ela desconversou. Disse que os espíritos estavam estranhamente silenciosos nos últimos dias e que isso talvez significasse a necessidade de um novo trabalho, dessa vez ainda mais delicado. Preço sugerido: 60.000 hallers. Ali alguma coisa estalou. A quantia era absurda até para ele, que já tinha se endividado e vendido parte dos bens para continuar financiando os rituais. Pela primeira vez, não respondeu imediatamente. Naquela noite, ele revisitou todas as mensagens trocadas. Leu as promessas antigas. Percebeu que, ao longo de quase um ano, nada concreto havia acontecido. A ex continuava ausente, indiferente e completamente alheia a tudo aquilo. Dias depois, ele decidiu gravar uma conversa com a golpista. Questionou diretamente os valores, os resultados, e foi nesse momento que ela se desestabilizou. Disse que ele estava rompendo um pacto espiritual e que coisas ruins poderiam acontecer se o processo fosse interrompido. A ameaça velada acendeu o sinal vermelho. Paulo finalmente enxergou. Aquilo não era fé, nem espiritualidade. Era um golpe, e um golpe bem arquitetado. Com as gravações em mãos, Paulo decidiu procurar a polícia. Esse foi o ponto sem retorno. A fé deu lugar à lucidez. E o caso, que até então era uma história escondida, prestes estava a se tornar público e ganhar os noticiários do país. O golpe tinha nome,
rosto e, agora, uma denúncia formal. A denúncia feita por Paulo rapidamente virou notícia. Em poucos dias, portais como G1, UOL e Record TV publicaram matérias sobre o inusitado golpe da Mãe de Santo do Amor. O que mais chocava o público não era apenas o valor perdido, mas a forma como tudo havia acontecido. Sem violência, sem extorsão explícita, apenas fé, persuasão e carência emocional. Na internet o caso explodiu. Prints de conversas, trechos de áudios e resumos do processo começaram a circular nas redes sociais. Em fóruns e grupos de Facebook, a história viralizou. No TikTok, criadores passaram a dramatizar os fatos com humor, enquanto outros abordavam a gravidade do golpe com comentários sérios sobre abuso emocional e manipulação espiritual. A Mãe de Santo, cujo nome real também veio à tona, foi rapidamente cancelada na internet. Apelidos como a sacerdotisa do Pix e Rainha do Amor monetizado surgiram em memes. Houve até quem criasse playlists de músicas românticas com títulos como 800 mil reais de saudade. Apesar do tom cômico de muitas postagens, o caso também provocou uma onda de depoimentos. Outras vítimas começaram a relatar experiências semelhantes. Pagamentos altíssimos por promessas espirituais que nunca se concretizavam. O Ministério Público chegou a comentar que casos assim são mais comuns do que se imagina. Só que, na maioria das vezes, as vítimas têm vergonha de denunciar. Nos jornais televisivos, especialistas foram convidados para comentar o episódio. Psicólogos, sociólogos e até representantes de religiões de matriz africana alertaram. Golpes como esse mancham práticas sérias e é preciso saber diferenciar fé de estelionato. A opinião pública se dividiu. De um lado, quem zombava da ingenuidade de Paulo. Do outro, quem enxergava nele alguém que apenas teve o coração quebrado e foi explorado por isso. No fim, o caso revelou muito mais do que um golpe financeiro. Mostrou como, em tempos de solidão e desespero, até mesmo promessas invisíveis podem se tornar reais. Com as gravações em mãos e o histórico completo de transações bancárias, Paulo procurou uma delegacia especializada em crimes cibernéticos e estelionato em São Paulo. A receptividade foi imediata. O material que ele tinha em mãos era extenso, organizado e extremamente revelador. A delegada responsável pelo caso confirmou que aquele tipo de golpe, embora mais raro em valores tão altos, não era novidade no meio policial. Casos de exploração da fé para fins financeiros eram recorrentes, mas, na maioria das vezes, esbarravam na ausência de provas concretas. O que diferenciava o caso de Paulo era justamente o cuidado com que ele havia documentado tudo. Conversas de WhatsApp, comprovantes de transferência, gravações de áudio e até fotos dos supostos rituais. O inquérito foi instaurado e, com base nas evidências, a mulher foi intimada a depor. Em seu relato, ela afirmou que todos os serviços prestados eram legítimos, vinculados a rituais religiosos de matriz africana, e que os valores cobrados eram doações espontâneas. A resposta da polícia foi clara. Não se trata de atacar nenhuma religião, mas sim de identificar a prática de estelionato, quando alguém, por meio de engano, tira vantagem indevida para si. A delegacia solicitou quebra de sigilo bancário da suspeita, e os valores recebidos por ela batiam com as alegações da vítima. Com o avanço da investigação, descobriu-se que não era a primeira vez que ela se envolvia em denúncias semelhantes. Havia ao menos outros 2 boletins de ocorrência, registrados por homens com histórias quase idênticas. Todos acreditando ter sido vítimas de manipulação emocional disfarçada de orientação espiritual. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, e a mulher passou a responder por estelionato, podendo também ser enquadrada por associação criminosa, caso se confirmasse o envolvimento de outras pessoas. Paulo, por sua vez, decidiu tornar o caso público como forma de alerta. Não havia mais vergonha, havia indignação. Com isso, o processo legal que começou silencioso
passou a ser acompanhado por milhares de pessoas nas redes sociais, todas atentas ao desfecho de uma história que, mais do que um crime, era um espelho das fragilidades humanas. Casos como o de Paulo revelam mais do que a esperteza de um golpista. Eles escancaram a vulnerabilidade que todo ser humano carrega em algum momento da vida. Quando falamos em crime, é comum imaginar violência explícita, assaltos ou fraudes sofisticadas. Mas há um tipo de crime silencioso que atua diretamente no emocional da vítima. E esse costuma ser o mais devastador. Ele não fere o corpo, mas abala o que há por dentro, a autoestima, a esperança e a capacidade de confiar. Psicólogos explicam que golpes espirituais funcionam tão bem porque exploram 3 pontos frágeis: luto, amor e culpa. Pessoas em momentos de perda, separação ou sofrimento costumam buscar explicações maiores, algo que justifique o caos interno. Quando essa busca encontra alguém carismático, com linguagem mística e aura de sabedoria, o terreno está fértil. Paulo, como tantos outros, não era bobo. Era apenas um homem apaixonado, machucado, tentando consertar o que já havia quebrado. E quando prometeram a ele um caminho de volta, mesmo que esse caminho custasse caro, ele acreditou. Porque precisava acreditar. O Brasil, por sua pluralidade religiosa, é um solo fértil tanto para práticas espirituais legítimas quanto para charlatanismo. E é importante diferenciar uma coisa da outra. O problema aqui não foi a fé. Foi o uso da fé como ferramenta de manipulação. Infelizmente, a maioria das vítimas de golpes desse tipo não denuncia. Sentem-se envergonhadas, julgadas, ridicularizadas. E é por isso que contar histórias como essa importa. Para mostrar que a linha entre emoção e racionalidade é mais tênue do que a gente imagina. No fundo, todo mundo já acreditou em algo por amor. E talvez o verdadeiro alerta não seja sobre os golpistas em si, mas sobre o quanto, quando estamos fragilizados, podemos ignorar todos os sinais só para manter acesa uma esperança. Mesmo que no fim, ela nos leve a um precipício. O que começou com um coração partido terminou com uma conta bancária devastada. E uma lição dolorosa que foi parar nas manchetes do país. O caso de Paulo nos lembra que os golpes mais perigosos nem sempre envolvem violência ou ameaças. Alguns acontecem com palavras doces, olhares compreensivos e promessas feitas no exato momento em que estamos mais frágeis. E muitas vezes, a pessoa que aplica o golpe nem precisa correr. Quem corre desesperadamente é a vítima, atrás de algo que talvez nunca existiu. 800 mil reais perdidos, mais de 50 transferências, e tudo por uma esperança. Mas nem tudo é tragédia. Ao tornar sua história pública, Paulo deu voz a milhares que nunca tiveram coragem de contar suas próprias. Gente que acreditou, confiou, amou, e foi enganada por isso. O Crimídia existe justamente para isso, para contar histórias que outros tentam esconder, para expor o lado invisível do crime. E, acima de tudo, para lembrar que por trás de cada caso existe uma pessoa real. Se você já viveu algo parecido, conhece alguém que passou por isso, ou simplesmente quer refletir sobre como emoções moldam decisões, deixa aqui seu comentário. Vamos fazer desse espaço um lugar de troca, informação e, por que não, cura. Porque, no fim das contas, alguns crimes não deixam sangue, só cicatrizes, no coração, na alma e no saldo bancário.